Não? Tá todo mundo. E eu ainda não comecei a fazer porque eu ainda tô no sexto. Eu vou começar a fazer no próximo semestre. Cuidado, hein? Porque, na verdade, eu não sei o que eu vou fazer. Tentei manter um cronograma bem bonitinho para vocês montarem, senão chega perto de entrega, vocês sofrem. Se vocês manterem um cronograma, fazer um pouquinho por semana, vai sossegado. Experiência própria. Dos dois lados, tá? Aprendi do jeito ruim e do jeito bom. Já sofri para entregar em cima da hora, deixar como bom aluno, deixar para fazer em cima da hora e depois fazer regradinho para não sofrer. Então, a vida ensinou um pouquinho. Então, como a devolutiva eu vou dar de semana que vem, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre arbitragem, mas então só frisando esse comentário de como eu vou fazer a avaliação, eu vou avaliar os, no, a estrutura das peças apresentadas. Então, se vocês seguiram toda a NBCT bonitinho, colocaram todos os itens exigidos, e claro, se o texto faz coerência ou não, para poder atribuir a nota. Quanto à resposta de cada item, claro, vai depender do que vocês tiveram de criatividade. Né? Porque vocês podiam pender para qualquer uma dos lados ali, né? Criando o dado favorável a um ou a outro, vocês conseguiriam responder conduzindo essa perícia, né? Mas o meu ponto de avaliação é esse, tá? Então, eu segui bonitinho, fiz toda a estrutura. E meu texto faz sentido? Vou falar assim. Então, tranquilos, podem relaxar. Beleza? Beleza, professor? Então, tá. Então, vai ser esse o ponto. Então, hoje a gente vai. Boa noite, Rafael. Começar a falar sobre a arbitragem. Já ouviram falar algo sobre arbitragem? Alguém chegou já a se deparar com esse termo? O termo, com certeza, né? Pelo menos a piazada não tem como fugir disso. O que vem na cabeça de vocês essa palavra arbitragem? Me ajudem, gente. Falem. Nada. Árbitro, juiz, para a piazada vai trazer bem a figura do árbitro de futebol, não acaba trazendo isso? Ele que conduz as regras do jogo. Por que tem um juiz em praticamente todo esporte coletivo, esporte de equipes? Por que precisa de um juiz ali no meio? O que aconteceria se não tivesse um juiz em um jogo de futebol? Será que os dois times iam se entender? Bagunça. Ou às vezes até quebra pau, né? Se até com o juiz eles quebram o pau. Para a justiça, vem surgindo
Vem surgindo uma forma de dizer, porque já não é tão nova assim, mas ainda pode ser melhor explorada, que é a figura da arbitragem, onde existe uma figura de um intermediador para a resolução de conflito, para tentar auxiliar o conflito antes que ele chegue a uma esfera judicial. Então, o que eu falei para vocês, parece uma coisa nova, mas ainda não é tão nova, né? Já faz. Tem muita gente que deve ser mais novo que a lei, né? Então, lá em 96 surgiu a Lei 9.307, que regula a arbitragem no Brasil. E pela importância da arbitragem, surgiu uma portaria do CFC 60 de 2011. Então, o CFC passou a regulamentar a atuação do contador dentro da esfera arbitral. Então, vale tanto para CFC, CRC. Existem grupos de estudos sobre mediação e arbitragem na intenção de massificar esse processo. Então, divulgar essa forma alternativa, por mais seja antiga, moderna e adequada à solução de conflito. Então, é só contador, será que pode atuar? Não. Não é exclusividade de contador atuar como árbitro. Mas então por que a gente acaba vendo isso, professor? Podemos ser bons árbitros em determinados assuntos. Ah, que tipo de assunto, professor? Todos relacionados à área contábil, fiscal e trabalhista. Fiscal não tem arbitragem, tá? Infelizmente, a tributária não existe esse processo. Mas a fiscal e a trabalhista, a gente pode atuar como árbitro. Nossa, professor, mas por que não existe na área fiscal? Alguém imagina por quê? Alguém pode chutar um motivo, será? Quando eu estou disputando algo com alguém, para ter um processo de mediação desse conflito, para que ambas as partes saiam satisfeitas, cada um tem que abrir mão de alguma coisa, não tem? Tem que ter aquele famoso jogo do ganha-ganha, não é? Claro que alguém vai tentar ganhar mais que o outro, vai tentar levar mais vantagem que o outro, mas a ideia da arbitragem é que todo mundo saia com uma resolução satisfeita. E por que então que isso não pode ser aplicado na área tributária? O governo pode abrir mão de algum direito dele? Quem assistiu à palestra segunda? O governo pode abrir mão dos seus direitos e dos seus bens? Não pode. Então, ele não pode participar nem de conciliação judicial. Então, imagine de arbitragem. Então, na área tributária isso não existe, tá? A área aí, da esfera contábil, trabalho civil e o trabalhista aí pode ser aplicado. Então, admite-se a arbitragem, admite-se a arbitragem como uma forma adequada de solução de conflitos, quando a demanda envolve
direitos patrimoniais disponíveis. Aqui entra a nossa figura. Quando que a arbitragem é uma forma adequada de solução e que a gente pode atuar? Demanda de disputa patrimonial. É uma excelente área. Hum, isso vale para a área de família, será? O que vocês acham? Vara da família. Em vez da pessoa ir para uma vara de família, ela tentar uma arbitragem. Será que é válido? Será que isso existe? Geralmente, quando a gente fala em conflito na área de família, ou é direito relacionado a filho, que daí a gente não trata como patrimônio, né? E os bens de família. Então, sim, é possível resoluções em câmara arbitral. Há processos de espólio. Então, supondo o vô de alguém morreu, a avó já era falecida e chegou na hora de dividir os bens. Geralmente, esse processo adota dois caminhos, que vai para o lado do arbitral, geralmente feito em cartório, né? Que é vamos falar assim, a disputa amigável ou a distribuição amigável dos bens e não envolvendo a esfera judicial. Mas nem sempre isso acontece, né? Então pode se envolver dissolução de empresa, contrato entre empresas e na área trabalhista também essa possibilidade da negociação de reclamatórias, né? Essa é um pouquinho mais difícil, mas existem sindicatos que mantêm câmaras arbitrais. Mas geralmente o advogado trabalhista é um cara um pouquinho. Foi, né? Um cara um pouquinho mais explorador. Concorda comigo, Lan? Você que trabalha com perícia trabalhista. Faz quanto tempo que você está lá no escritório? Responde aí, Lan. Quase 3 anos? Então já é da mudança da legislação trabalhista, da sucumbência, né? Então, você não pegou, acho que muito aquela época onde os advogados tentavam colocar tudo que era possível e impossível no processo, porque o trabalhador não tinha que pagar a sucumbência. Hoje não é bem assim, né? Ainda tem até. Tem. Tem os advogados meio malucos. Só que colocou besteira, vai ter que pagar, né? Todo mundo sabe o que é sucumbência? Professor, só um adendo, ainda tem muitos casos do autor chegar na hora da sentença e desistir do pedido. Aí eles extinguem, né, sem resolução de mérito ou com resolução de mérito. É malandragem também, né? Sucumbência é a mesma coisa que perder no A que foi. sucumbência é você arcar com a custa do processo em relação à parte que foi a. Vamos falar assim, a que ganhou a causa, né? A que teve o mérito na causa. Então, antigamente eu entrava com processo trabalhista e não precisava pagar a sucumbência. Eu perdi. Eu inventei um monte de maluquice, pedi lá no processo, o juiz não
não considerou procedente a ação, e o empregado simplesmente ia embora, não pagava nada, e a empresa, coitada, que pagasse o seu advogado. Hoje não. Hoje o empregado, se fez pedido considerado improcedente, ele vai ter que arcar com a sucumbência. Então, geralmente o juiz já está criando o hábito de colocar na própria decisão o percentual dessa sucumbência. Na verdade, o juiz acaba utilizando a tabela da OAB, né? Mas, professor, dependendo se o autor for beneficiário de justiça gratuita, acaba ficando a cargo da União, mesmo sucumbente. Aham. É. Só que Nós que pagamos, hein? eu venho percebendo que os juízes estão um pouquinho mais criteriosos na justiça gratuita. Sim, e a maioria também, pelo que eu tenho visto, determina que seja deduzido dos créditos, né? Mesmo sendo beneficiário, se atingir um valor ali, consegue deduzir, daí deduz. Né? Mas, realmente, se tem justiça gratuita, sai do nosso querido bolso. A gente paga tudo isso também. Até aquele perito lá que trabalhou na justiça gratuita também sai do nosso bolso, tá, gente? Isso que o Luan comentou é real. Então, a arbitragem. Importante segmento do mercado para a nossa profissão, justamente por a gente ter esse domínio sobre essas diversas áreas, ou a possibilidade de criar domínio sobre diversas áreas, né? Então, seja no âmbito de relações internacionais, seja na solução de conflitos internos. Nossa, professor, em relações internacionais, não é muito pesado isso? O que vocês acham? A gente tem condições hoje de falar de contabilidade de igual para igual com outros países? E agora? Temos? Não temos? A ponto de conseguir até participar dessas mediações internacionais, de relações internacionais? Temos, né? Nossa contabilidade hoje é totalmente pautada nas normas internacionais de contabilidade. Então, a contabilidade que a gente tem no Brasil é internacional. Vocês consideram isso? Alguém já tinha frisado isso para vocês? Sim, não, talvez. Importantíssimo vocês conhecerem, né? Saber que a nossa contabilidade é padrão internacional. Então, a importância da arbitragem se tornou tão grande, ela torna-se necessário que sejam comentados aspectos fundamentais para sua difusão, com a finalidade de viabilizar a importância dessa atividade para a situação dos contadores. Ah, professor, mas como é que eu posso atuar nessa área de arbitragem? Você já consegue imaginar como? É mantendo o vínculo com entidades de classe. Ah, como assim, professor? Sindicato? Não, não só sindicato. Por exemplo, Fiesp. O que é a Fiesp? Ninguém sabe o que é a Fiesp, gente. John, você quase abriu o microfone. Eu vi, hein? Federação do quê? Das indústrias. Lá tem Câmara de Arbitragem. E é possível vocês se candidatarem
a vaga de árbitro. E tem, dentro do próprio Tribunal de Justiça, a posição de vocês serem, aí não chama bem árbitro, aí vai ser mediador. Aí segue o mesmo processo para cadastrar como perito. A única coisa que vocês vão utilizar um flag diferente, que tem como mediador. Ah, mas o que eu vou fazer como mediador? Vai justamente intermediar uma discussão entre as duas partes para ver se elas chegam num consenso. Só isso. Conhecendo toda a legislação sobre o assunto em pauta, né? Para evitar que uma ou outra pessoa seja lesada. E qual a vantagem? Principal vantagem? Então, a arbitragem possibilita soluções rápidas às demandas. Por quê? Justiça no Brasil é rapidinha? O que vocês acham? Não, Rafaela? Por que não? A máquina pública tem a sua deficiência, né? Mas é só pela máquina pública? Não. Pelo próprio rito processual. Torna os processos muito lentos. Então, a arbitragem é uma alternativa para tentar solucionar essas disputas de maneira mais rápida. Outra, sigiloso. O que é discutido em câmara arbitral não é divulgado em lugar nenhum, fica só entre as partes. Ah, isso é bom? Isso é ruim? O que vocês acham? Hum? Quem conhece aí o portal Jus Brasil? Alguém já entrou lá? Sim. Ah, eu já entrei. O que dá para pesquisar lá? Dá para pesquisar um monte de decisão, não dá? Eu quero pesquisar. Será que o professor Cesiro tem algum processo? O cara se encontra tudo o que aconteceu na vida da pessoa. Salvo se ela fizer um pedido oficial ao Jus Brasil para retirar do ar, fica tudo divulgado lá. Então pode ser prejudicial tanto para a pessoa física quanto até para a pessoa jurídica. Então, de repente, eu tenho um problema com o cliente. Ah, é bom que apareça essas disputas no Jus Brasil ou plataformas semelhantes? Não, né? Vai manchar a imagem da minha empresa. O ideal era que nem tivesse o processo. Mas existindo, então fica fácil de descobrir. Então a arbitragem tem essa vantagem. Ela pode ser não, ela é de caráter sigiloso. Entre outras notáveis vantagens em relação ao poder judiciário, que é extremamente formal, diferente da arbitragem, não precisa, não tem toda o rito processual. Então, eu falei, toda a possibilidade de recurso em instâncias que podem ser levadas torna o processo lento, pode se arrastar por anos e tem casos de décadas, né? Além de se tornar muito mais caro. O processo judicial é mais caro que o arbitral. Aí já é a melhor vantagem de todas, né? É um processo mais barato para resolução.
Então, a arbitragem é um pacto de livre vontade, firmado entre duas ou mais pessoas, para soluções de eventuais disputas, de eventuais polêmicas, sendo imprescindível, no Estatuto da Sociedade Anônimas de Capital Aberto, para sua validade entre os acionistas de companhia. Então a gente aqui chegou num ponto importante. Se a gente estiver falando de sociedade anônima, ela só pode participar de câmara arbitral se já no estatuto de constituição dessa sociedade existir a previsão. Não existe. Esquece, não pode. Aí ela vai se assemelhar um pouquinho com o governo. Vai ter que ir para o judicial. Ou vai ter que fazer uma convocação dos acionistas, fazer a votação de um novo estatuto, que não é um processo fácil. E votação de estatuto de sociedade anônima não é por maioria simples. É por maioria absoluta. Que é isso? Quem mora em condomínio vai me ajudar. Ninguém? Ou não se interessam pelas reuniões do condomínio? A reunião do condomínio é tão legal, gente. Todo mundo super amigo, ninguém quebra o pau. Né? Maioria simples é quando tem a convocação, vai uma determinada quantidade de pessoas, coloca-se algo em votação, se der a maioria entre os participantes, é considerado aceito aquele processo de votação. Maioria absoluta tem que ser a maioria de todos os participantes. Participantes não, desculpa. De todos os acionistas. Então seria a mesma coisa que você morar em um condomínio e ter a maioria dos votos de todos os apartamentos. E daí já se torna algo complicado, né? Fazer com que todos estejam presentes para fazer essa votação. Então, já sabem, sociedade anônima só vai para arbitragem se tiver previsto no estatuto. Se não, não adianta. Algum acionista vai considerar, vai não, né? Pode questionar qualquer decisão que saia nessa arbitragem e juridicamente ela se torna inválida. Então, é necessária uma convenção sobre ela, a qual poderá ser revestida na forma de cláusula compromissória contida no Estatuto Social. E qual a principal vantagem de ter isso em Estatuto Social? Celeridade, então, seja, rapidez na solução, então, todo aquele processo que a gente tem nos trâmites judiciais não existem, são ritos mais curtos e que a gente tem resultados mais rápidos. Sigilo, então nada do que é discutido é divulgado, fica somente entre as partes, perito, se tiver participação de perito, e os árbitros. De dentro daquela sala não sai nada. Diferente do processo judicial, que é público, né? Então, exceto os que tramitam em segredo de justiça, esses são casos mais particulares, né? Mas o processo judicial, a grande maioria deles são públicos. Se você tiver o número do processo, você consegue acessar. Outro ponto, a especialidade. Então, o árbitro, ou o mediador, ele pode ser especialista da matéria em discussão, diferente do juiz.
O juiz, ele não é, na maioria das vezes, especialista em um determinado assunto, né? Até na área trabalhista ele acaba sendo um pouco mais. Mas o cível cai de tudo na mão dele. Então se torna algo um pouquinho mais difícil para ele se aprofundar nos assuntos, né? E então a arbitragem tem essa possibilidade da gente ter um árbitro especialista na matéria e não exatamente no direito, como é um juiz. Então, como para situações de reembolso de ações via fluxo de caixa descontado ou outra métrica contábil. Se a gente falar isso para o juiz, ele provavelmente vai tentar suicídio, né? Falar para ele achar um valor a fluxo de caixa descontado. Eles têm pavor de número, né? Já para a gente é algo um pouco mais natural. E a escolha livre dos árbitros. Então, posso escolher o melhor local, ou o local mais conveniente entre as partes em disputas. E as regras da arbitragem geram sinergia, contribuindo para a coordenação da lógica e da dinâmica no mundo dos negócios. Então a gente pode escolher, não, é trabalhista, vamos num sindicato. Não, é comercial. Vamos numa federação. Como eu falei da Fiesp, que é das indústrias. Então, a gente tem essa possibilidade de buscar o melhor local. Tem custo isso? Tem, normal, assim como um processo judicial. Mas você pode escolher por qual caminho você vai seguir. Justiça permite isso? Você consegue escolher qual caminho que você vai seguir? Então, vamos supor, você está em uma disputa trabalhista. Você consegue escolher aonde você vai ser julgado? Ou onde vai tramitar o processo? Sim? Não? Depende do que, Lua? Vamos ver. Tem municípios que só tem uma vara, aí não é certeza que vai cair naquela determinada vara? Que são aqueles municípios do tamanho de um ovinho, né? Basicamente. Ou pode ser um pouquinho pior, pode ser igual Curitiba. Você manda para trabalhista. Lá dentro tem um caminhão de cartório e varas. Você não faz ideia qual caminho que ele vai seguir. Vai ser por sorteio, né? E faz diferença isso? Faz. Infelizmente, tem juiz que tem suas linhas de raciocínio, que um difere do outro. Então, é muito é muito bom você poder escolher esse caminho. Querem um exemplo de como divergem as opiniões? Isso principalmente na área tributária. Processos tributários que vão para a quinta região, que é aqui da região sul, né? Elas são mais tendenciosas ao contribuinte. Processo da primeira região, que pega São Paulo, elas são mais tendenciosas ao governo. O pessoal adora entrar com processo aqui na região sul com relação a imposto, porque tem a chance maior de conseguir ganho. Porque vai da mente de cada juiz, né? Mas, claro, que a livre escolha aí já foge até da figura de um querer levar vantagem sobre o outro. A ideia é que seja o lugar que ofereça a melhor resposta para ambos, né? Lembrando que a arbitragem já é buscando uma solução menos litigiosa.
E uma das técnicas é a mediação. Dentro dessa arbitragem, a mediação é uma técnica que um terceiro neutro imparcial, então chamado mediador, vai auxiliar as partes no entendimento de seus reais interesses e na solução do conflito. Hoje, todo processo que passa pela Justiça Estadual, salvo os tributários, passam pela mediação e a conciliação se tornou regra. Então, por força do parágrafo 2º e 3º do artigo 2º do Código de Processo Civil. Então, aqui, vocês vão entrar, não sei, contra uma empresa querendo direitos do consumidor, uma relação de consumo. Antes de chegar no juiz, irá ajudar as duas partes. Como assim, Franciele? Que você considera ajudar as duas partes? Ali a ideia do ajudar as duas partes é que elas consigam dialogar para chegar a uma melhor solução para ambas as partes. Isso. Então, essa a função do mediador, é tentar fazer com que não exista o conflito, que daí já passaria para a esfera judicial, né? E passaria para uma solução de entendimento amigável, onde ele vai fazer o papel de intermediador dessa conversa. Então, falou, qualquer processo que vá para a Justiça Estadual hoje é obrigado a passar pela Câmara de Conciliação, onde vocês teriam um mediador. Esse é o que eu falei, que vocês podem entrar lá no Tribunal de Justiça e fazer cadastro para ser mediador. Então, vai cair assuntos que envolvam financiamentos bancários. O contador é um excelente intermediador, por conhecer, além da legislação de financiamento, também por conhecer os cálculos do financiamento, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Então, lembrando qual que é a única demanda que não vai participar dessa justiça ou dessa mediação? As tributárias, tá? Tributária não entra nessa regra. Por que mesmo? Eu já esqueci. E olha que eu tinha falado um pouquinho ali atrás, mas a memória vai enfraquecendo, a gente vai ficar assim, sabe? Velho é foda, né? Opa, desculpa o palavrão. A gente fica velho, a gente vai esquecendo. Por que que no tributário não pode mesmo? Qual a característica que o governo não pode ter? Ninguém prestou atenção em mim. Que triste. Na verdade, o governo não pode. Não vamos falar perder tributo, ele não pode abrir mão do seu patrimônio, né? E querendo ou não, o direito de receber um tributo é um patrimônio dele. Então, ele não pode transigir sobre o seu patrimônio, ele não pode abrir mão em negociações. Então, falou em processo tributário, o juiz já nem marca a conciliação. Nos outros, o próprio juiz, ou o próprio trâmite já tem a audiência de conciliação agendada antes, né? Então, pode ser objeto de mediação ou conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação.
E a mediação, então, por força do artigo 2º, ela vai se orientar nos seguintes princípios. O que um mediador vai ter como princípio para poder atuar nessas disputas? Imparcialidade. Então, a mediação vai ter que apresentar um mediador neutro, imparcial. Cai todas aquelas regrinhas de suspeição e impedimento? Sim. Lembram-se delas? Se eu sou parente. Que até estava muito na mídia até uns dias atrás sobre a discussão da suspeição do Moro. Então, mediador é imparcial. Opa. Isonomia entre as partes. Eita. Isonomia entre as partes. O que quer dizer isso? Isonomia. O que quer dizer esse sufixo aqui? Sufixo não, esse prefixo iso. Hum? Hum? Isonomia. O iso vem lá da igualdade, não é? Então as partes elas têm que ter capacidades iguais, inclusive de assistência, tá? Como assim? Pessoa é de baixa renda, não tem condições de pagar um advogado. O que a justiça faz? Não fornece um advogado? Não tem até um setor que as pessoas podem buscar um advogado gratuito? No setor do judiciário? Tem, não tem? Vocês não conhecem? A Franciele Luan falou que sim. É a defensoria pública, né? Então ali as pessoas têm que estar em igualdade de discussão. Já pensou você vai sozinho discutir com uma outra parte que tem 2, 3 advogados para assistir ele? E não vai ficar muito justo essa discussão, né? O mediador não vai conseguir fazer uma intermediação satisfatória. Então, a mediação tem que ser de modo onde as partes tenham igualdade. Terceiro, oralidade. O que é oralidade? Essa é fácil, né? A gente não precisa apresentar as peças. Claro, se a gente tiver numa conciliação judicial, aquela que é antes da efetivação do processo, vai ter as peças, a petição inicial, contestação, tudo mais. Mas chegou dentro da Câmara de arbitragem, a discussão fica só nos argumentos dentro da sala, entre as partes. Não tem nada de peça feito antes por escrito. Claro, no fim vai ter a ata de mediação, mas todo o processo de negociação vai se dar de um modo informal. Por isso, já adiantei, a informalidade, né? Então, essa característica de, vamos falar assim, discussão amigável. Autonomia da vontade das partes.
Então, as partes têm o livre direito de escolha. Ah, então pode ter a mediação e não sair nada lá dentro? Pode. Às vezes, uma, uma audiência de conciliação dura 5 minutos, porque tem que pegar os dados de todo mundo que participou e simplesmente uma das pessoas fala que não tem acordo e vai embora. Acaba a audiência. Então, para que seja válido, as partes têm que ter o poder livre de decidir o que é melhor para si. Então, ela tem que se pautar na busca do consenso, que é o acordo entre eles, né? A confidencialidade. Então, o que é discutido ali naquele ambiente fica ali registrado na ata, mas não é divulgado em lugar nenhum, não é público, não se torna público. E a boa-fé, que daí vem muito de cada pessoa, né? Mas boa-fé de quem? Agora eu fiquei na dúvida. Será que seria das partes ou do mediador? Partes ou mediador? Quem precisa ter boa-fé nesse processo de mediação? A princípio as partes, mas o mediador também tem que ter boa fé. Os três. As partes, elas têm que estar presentes com a boa intenção da resolução da briga, e o mediador vai ter que ter a boa-fé de intermediar de maneira imparcial e garantir o direito de ambas as partes, ou seja, garantir que nenhuma das partes seja prejudicada. Ah, então é aquela história lá que eu falei para vocês. Ah, a pessoa já tem um vínculo com uma das partes. Se ele não tem boa fé, ele já não vai nem falar que tem esse vínculo, né? Mas lá dentro ele vai tender a favorecer alguém. Não pode, né? Quebra a imparcialidade. O mediador também tem que ter boa fé. Então, todos os envolvidos na mediação têm que estar presentes com boas intenções. E na hipótese de existir presão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Como assim, professor? Então, eu fiz um contrato de parceria. E lá colocou nesse contrato que as, as disputas serão feitas através de uma Câmara Arbitral X, para que qualquer discussão possa ocorrer, seja de modo amigável ou seja litigioso na justiça, só vai poder acontecer depois de uma primeira mediação, onde todos os envolvidos têm que estar presentes. Senão, não consegue nem dar entrada no processo judicial. Mas, claro, aí ninguém é obrigado a permanecer no processo. Então, você sentiu que não vai ter uma resolução, você simplesmente aponta que não tem acordo, e daí, seja o que Deus quiser, né? Aí vai anos, aí vai disputa, vai briga na justiça, achar testemunha, aí vira a justiça como a gente conhece. Então, para vocês, parece uma boa alternativa a conciliação? O que vocês acham? Será que é útil?
não só para as empresas, mas para o brasileiro em geral. Muito, né? Só que ainda é pouco utilizado. É uma pena. A gente poderia ter um volume menor de processos judiciais se a conciliação tivesse mais adesão. Então, a conciliação, além de ser uma alternativa muito praticada, deve ser tentada na própria arbitragem, ante o parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 9.307. Então, que fala o seguinte texto: competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 dessa lei, que são as normas da intermediação. Então, a gente viu ali a mediação é a primeira parte, onde a gente encontra de maneira muito presente na justiça. Então, a gente pode falar que ela é muito praticada hoje no ambiente judicial. Fora, nas câmaras arbitrais ainda é pouco, né? Infelizmente. Professor, Oi. até essa questão da conciliação, ela talvez não seja muito viável dependendo do que se trata o litígio. Talvez a pessoa vai ter que abrir mão de muito para poder conciliar e às vezes não é a melhor alternativa, né? Não, por isso a ideia aqui é essa ter a autonomia da vontade das partes. Se eu vejo que para poder chegar em uma situação amigável, uma resolução fácil, eu vou ter que abrir mão do meu direito, então não faz sentido. Então, eu simplesmente não participo mais da conciliação. Por isso está aqui embaixo, né? Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Você aponta lá, não existiu. Ai, fugiu o termo. Eita. Não existiu acordo, encerra ali o procedimento e cada um. Infrutífero. Não foi, vamos dizer assim, a tentativa foi infrutífera, as partes não saem de lá com um acordo e vão daí para disputa, né? No âmbito trabalhista, isso é o mais comum. Você deve perceber bastante isso, né? Sim, todos, ninguém aceita ali. É muito raro, muito raro. Na trabalhista, A não muito. ser que seja só caso de verbas rescisórias ali, alguma coisinha que ficou errado. Mas quando se trata de período imprescrito, horas extras, não tem acordo. E se você for ver o volume de ação que envolva só verba rescisória, é muito pequena. Sim, eu acho que até o próprio advogado orienta que nem é viável, Aham. dependendo do quanto vai ganhar ali. Ele mesmo já faz essa orientação, é comum mesmo. Então, realmente, tem essa situação da conciliação é porque tem que ser bom para ambos. O que o Luan falou, sim, caiu como uma luva. Nem sempre o conflito pode ser resolvido de maneira amigável, né? Conciliação. Então, a conciliação é uma técnica para a solução de polêmicas entre os litigantes por meio de um conciliador. Parece a mesma coisa que o mediador, não parece? Então, resolvem a polêmica entre si mesmos mediante um acordo
podendo ser assistido por peritos em contabilidade. Também na Justiça Estadual, a conciliação está prevista sempre antes da ação ou do trâmite processual, deve existir a tentativa de conciliação. Então, o juiz dirigirá o processo conforme as condições desse código, né, que é o Código de Processo Civil, incumbindo-lhe promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com a ajuda de conciliadores e mediadores judiciais. Professor, agora eu fiquei confuso. Qual que é a diferença entre a mediação e a conciliação? O que vocês acham? Um é mais atuante que o outro nesse processo. Quem vocês acham que é mais atuante na busca por essa solução amigável? É o mediador. Ele tenta fazer com que as partes ofereçam soluções mais amigáveis. Então, ele tem um papel mais atuante. O conciliador não tem tanto essa função de incentivo. Claro que ele vai incentivar, né, mas não de maneira tão presente quanto o mediador. Mas ele vai fazer com que o direito de ambas as partes ou das partes sejam respeitados. E por último, negociação. Negociação não há interferência de terceiro ou da figura de um intermediador neutro, uma vez que são as próprias pessoas em conflito que buscam por elas mesmas a solução em litígio pela via da autocomposição. Será que isso é possível? Será que isso é viável? O que vocês acham? Eu estou com uma disputa. Eu estou com um problema, vamos falar assim. Será que eu devo tentar, antes de qualquer coisa, uma negociação? Será que é benéfico isso? O que vocês me dizem sobre esse ponto? Parece algo sem sentido, né? Já estou com a disputa, já estou com o problema, eu vou atrás da pessoa? O que vocês veem? Será que será bem visto esse processo de negociação? Sim. O juiz valoriza muito, ela dá, não vou falar credibilidade, porque a credibilidade o juiz tem que dar, tem que verificar durante o processo, mas ele vai tender a aumentar a credibilidade daquela pessoa que buscou um processo de negociação. Porque ele está tentando um processo de resolução de maneira amistosa, sem forçar o jurídico, sem forçar a participação da justiça. Então, quando se existe algum problema que possa vir a se tornar em um processo judicial, busquem uma negociação. Sim,
Então, a Franciele perguntou ali, é válido para qualquer processo? Qualquer. A gente tem o poder de buscar a outra parte para tentar conversar. Isso, na verdade, deveria ser o natural do ser humano, né? Mas, infelizmente, não ocorre dessa maneira. Muita gente não tenta isso antes. Ah, então eu tive um problema com o meu sócio. O ideal é tentar conversar com ele. Mandar. Isso aí vai muito de formalização extrajudicial. Tentar propostas extrajudiciais, formalizando tudo isso, para que você consiga, depois, caso vá virar algo judicial, você apontar: olha, eu tentei a busca amigável. Eu tentei a solução. Isso ajuda muito. Ah, e a gente onde entra nisso? A gente pode assessorar tanto um cliente quanto até aí foge da negociação, mas participar da mediação desse processo, desde que não seja numa câmara arbitral. Então, a negociação pode ter ajuda do contador como uma ferramenta de. Eu vou falar persuasão, que eu acho persuasão dá a impressão que eu estou tentando passar para trás, mas uma ferramenta de negociação com a outra parte. Ah, de repente, teu cliente não está conseguindo falar com a outra parte, você pode efetivar a conversa. E às vezes a gente, como está um pouco mais alheio dos problemas, a gente pode conversar de maneira mais calma. Mas é um passo, apesar de pouco explorado, muito importante. Sempre tentar o amigável antes. Então, sobre a Lei 9.307, o que que ela dispõe? Então, ela traz a opção pela arbitragem aplicando demandas que envolvem bens patrimoniais disponíveis e quais que podem ser alvo da nossa atuação. Acordo de acionistas. Será que a gente pode participar da mediação de acordo entre acionistas? A gente tem conhecimento para isso? Ou deveria ter, né? A gente conhece sobre contrato social? Saber o que pode e o que não pode fazer dentro de um contrato social? Ou exploração da distribuição de haveres? Ah, tá. Já pulando a linha, né? Então, vamos distribuir o lucro. Ninguém melhor para falar de lucro do que contador, né? Então, demandas que envolvam a interpretação de fatos contábeis. A gente tem know-how para fazer isso, para fazer essa intermediação. E a gente vai atuar até melhor que um agente do direito, vamos falar assim, um advogado, ou um juiz leigo. O juiz leigo é aquele que está no comecinho de carreira, tá, gente? Será que a gente vai ter uma atuação melhor? Ou não? Acho que vai, né? Porque a gente tem domínio sobre aquele assunto que vai favorecer essa negociação. A gente pode trazer informação buscando o acordo entre as partes. Então, indenizações relativas a perdas, danos e lucros cessantes. Que tipo de ação que é essa, gente? Perdas, danos e lucros cessantes. Principalmente essa aqui. O que é um lucro cessante? Alguém já ouviu esse termo? Ou já viu alguém querer brigar por
Lucro cessante? Não? Sim, talvez. É possível. Quem sabe? Nada, gente. Diz pelo menos não aí, Brian. Lucro cessante é a figura de, por um evento ocasionado por terceiros, você ter o prejuízo no seu negócio, você deixar de oferir lucro na sua atividade comercial. Exemplo. Você depende de energia elétrica para fazer uma determinada máquina, e você tinha que fazer uma demanda para entregar em um determinado período. E a Copel faz um desligamento sem aviso da energia elétrica. Desligamento da energia elétrica tem que partir com aviso, geralmente. Aviso prévio. Por imperícia da Copel, pela falta da sua obrigação de avisar, você deixa a sua fábrica parada. Então você pode tentar pleitear algo nesse sentido. Perdas e danos. Tudo aquilo que pela imperícia de outro, imperícia que eu digo pela falta de observação da legislação, que te traga prejuízos, você pode entrar com uma ação de reparação de perdas e danos. E a gente é bom para falar nisso? Falar quanto tempo, por exemplo, uma empresa vai ficar sem lucro se ela ficar 5 dias fechada? A gente tem todo o conhecimento sobre a apuração de lucro. Então a gente tem como apontar qual foi o déficit durante esse período. Déficit estimado, né? Então, sim, a gente é uma boa pessoa para falar disso. Outra, contratos de aluguel residencial ou comercial. Isso envolve o quê? Matemática financeira, né? Temos conhecimento sobre o assunto? Claro, também envolve um pouquinho da lei de inquilinato, mas a gente pode atuar nessa área também, nesse tipo de litígio. Contratos tipificados ou não, contratos de parceria, contratos de consumo. Então a gente pode atuar nos mais diversos tipos de contrato. Prestação de contas de vários tipos. A gente também tem condições. Nossa, isso aqui para condomínio é uma beleza, tá, gente? Operação de fomento comercial, ou factoring. Matemática financeira também, né? Contratos que envolvam a administração pública. Então, a gente tem uma N possibilidades de atuação que envolvam patrimônio, seja pessoal, seja empresarial, e com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue atuar. Claro, com o tempo a gente vai se especializando em alguns assuntos em detrimento a outros, mas a gente tem total condição. Então, a opção pela arbitragem normalmente decorre de uma cláusula compromissória. Na maioria dos casos, se não for igual
a entrada do processo judicial, que antes das audiências tem que passar por uma arbitragem. Se for fora do ambiente jurídico eu digo tribunal, né? A maioria dos casos é porque tem em contrato essa Câmara. Então, a lei de arbitragem permite que os litigantes escolham o julgamento realizado de acordo com as leis, podendo ser brasileiras ou estrangeiras, ou regras específicas de uma Câmara arbitral. Nossa! Então, se eu tiver em uma relação com uma empresa portuguesa, eu posso escolher para uma Câmara onde eu vou seguir as leis portuguesas? Posso, mesmo sendo a disputa aqui no Brasil. Lembrando, fora do judicial. Então, aqui, dentro da Câmara Arbitral, ela tem mais maleabilidade com relação à aplicação das regras para o entendimento. Então, ou escolhidas também entre os demandantes. Mas também permite, a critério das partes, os árbitros possam julgar por equidade, ou seja, o livre pactuamento do que eles acharem justo, sem a necessidade de legislação nenhuma. Então, para ver como a Câmara Arbitral é algo bem entre quatro paredes, né? Decidiu-se ali, fica ali. Então, a escolha de árbitro ou árbitros é livre entre os litigantes, podendo ser árbitro qualquer pessoa capaz de auxiliar nesse processo. Então, precisa ser contador? Não. Precisa ser advogado? Não. Precisa conhecer o assunto em discussão. E que seja de confiança das partes. Ainda sobre a liberdade de escolha desse árbitro, o desembargador Cláudio Viana, em seu livro, fez uma colocação em relação a essa escolha. O árbitro não necessariamente deve ser formado em direito, podendo até, com vantagem, ser um técnico proeminente de uma área não jurídica, precisamente da natureza do conflito do interesse, da disputa. Então, um livro sobre direito, escrito por advogado, ele faz essa menção. Então, em um livro sobre arbitragem, ele prega que não necessariamente vai ser o perito, o árbitro, um profissional do direito, podendo ser até mais vantajoso outro profissional. Agora, se tiver perícia dentro desse processo arbitral, o que vale? As normas periciais. Então, dentro dessa disputa, teve necessidade de um perito contábil. O que esse perito contábil tem que ser? Ele pode ser qualquer profissional? Eu já esqueci. O que eu preciso ser para. O que eu preciso ter para ser um perito? Mesmo que seja no arbitral. Acho que é bacharel em ciências contábeis, né? Isso? Também conhecido como contador. Legalmente registrado no conselho de classe. Essas duas condições.
E só para informar vocês, isso é uma questão que vira e mexe ela cai na prova de CRC e em concurso. Saber qual a característica, quem que pode ser perito, tá? E eles gostam muito de usar uma palavrinha para confundir. Ele pode usar o contador e em uma linha abaixo colocar contabilista. Contabilista registrado no conselho de classe. Pode? Agora, só para tirar essa dúvida. Um contabilista pode? Quem que é um contabilista? E agora? Quem é um contabilista? Vocês já se perguntaram? Porque a gente tem até 2 dias, né? A gente tem dia do contador e dia do contabilista. 2 datas diferentes. Quem que é o quê? Contador. Todo bacharel em ciências contábeis. Fez curso de graduação. Contabilista. Todo contador e técnico em contabilidade. Então não pode. Se vocês verem pergunta assim, falando que o perito pode ser um contabilista, tá errado, tá? Pode levar vocês a se confundir. Não, contabilista não pode. Porque técnico não pode fazer nem perícia e nem auditoria. Então, o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Quando aqui a gente fala o árbitro é juiz de fato e de direito, não é que ele seja revestido do cargo de juiz, mas o que foi decidido dentro da Câmara Arbitral e foi lavrado em ata por esse árbitro, não tem questionamento na justiça, tá? Eu fiz um acordo lá na Câmara, mas eu estou insatisfeito. Já era. Não tem mais o que ser feito. Você fez o acordo e foi lavrado em ata arbitral. A justiça daí vai negar provimento ao seu processo. Então, e os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para efeito da legislação penal. Eita, o que quer dizer isso? Todo o poder que um juiz tem dentro do seu tribunal, o árbitro vai ter dentro da sua câmara arbitral. Aí fica como se fosse revestido do poder do funcionário público ou juiz. Isso é bom? Será? Será que é ruim? A responsabilidade é grande, né? Então, a figura do árbitro especialista é uma forte realidade atual. Então, a busca por câmara arbitral, ela tende a buscar câmaras específicas sobre o que, vamos supor assim, a matéria que você está em discussão. Então, vamos supor, a gente está fazendo um contrato de parceria comercial. Nada melhor do que uma câmara arbitral dentro de uma associação comercial, dentro de uma né, fundação, uma federação. Então, você vai escolher aquele possível local onde tenha
especialista naquele assunto que você vai manter em discussão. Então, isso faz com que deixe o processo mais célere e se torne mais assertivo em relação à justiça, né? Então, o árbitro ou tribunal arbitral pode determinar a realização de perícias contábeis, aqui daí entra a nossa figura, ouvindo de testemunha técnica, implantação de um júri técnico contábil, uma junta de peritos contadores, ou a própria sustentação oral de teses contábeis por parte de peritos assistentes. Então, eu posso ter todo um processo pericial semelhante ao jurídico dentro de uma câmara arbitral? Sim. De repente, o árbitro que está julgando, ele não domina o assunto e especialidade dele. Especialidade seja de um contador. E ele não é um contador. Então, ele pode demandar a perícia. Só que ela é diferente da perícia judicial, daí, tá, gente? Perícia judicial, o juiz determina e não tem conversa. Vai acontecer a perícia. Na Câmara Arbitral, não. Na Câmara Arbitral vai ter que ter o aceite de todas as partes para poder acontecer a perícia. Então, se o árbitro possuir conhecimento científico em contabilidade, aí ele pode dispensar a perícia. Tem a condição sine qua non que uma investigação pericial contábil prestigie a aplicação de um método científico para apuração da verdade. Então, nada mais do que as mesmas ideias e prerrogativas de uma perícia contábil, porém, em uma esfera diferente do que é o tribunal. Ah, mas aí eu preciso seguir todo aquele rito processual? Não necessariamente. Claro, a figura do das petições a gente não precisa. Mas a figura de como você chegou a conclusões segue. Ou seja, tudo que a gente vê sobre o processo, a gente vai continuar seguindo a figura dos papéis de trabalho. Vou fazer as anotações, vou fazer o levantamento dos fatos, cálculos, projeções e deixar tudo anotado e possível de ser trilhado, de ser refeito. Então, o papel de trabalho ele é ferramenta útil do perito, tanto judicial quanto extrajudicial. O papel de trabalho não tem como fugir dentro da perícia. Então, a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, o mesmo efeito de uma sentença de um órgão judiciário. Tá? Então, fica esse ponto. E a arbitragem como segmento para nós contadores? Todos os contadores podem trabalhar como árbitro, principalmente nas questões que envolvem contabilidade. Então, envolver o patrimônio, a gente tem total possibilidade de atuação. Todos têm direito à defesa ao contraditório técnico, inclusive em relação às questões patrimoniais vinculadas à contabilidade, que podem e devem ser exercidas. Então, por meio de conclusões de uma junta de perito, de testemunha técnica ou do próprio perito contábil com o seu parecer, parecer não, é laudo, né? Parecer é assistente técnico. E ainda, se for caso, para plenitude da ampla defesa, a utilização do júri técnico. Então, aonde a gente pode atuar? Dentro do segmento da arbitragem, tanto como perito, tanto como mediador árbitro.
vai do que você escolher, né? Do caminho que você for trilhar. Então, no âmbito da arbitragem, esse é um meio adequado para que se possa realizar justiça. Um árbitro julgador tem um compromisso com a ampla defesa e não com a defesa restrita, e inclusive a obrigação de possibilitar o uso de todos os meios legais de prova, bem como, mas aqui eu acho interessantíssima essa frase, bem como a paridade de armas entre as partes. Vocês já ouviram esse termo? Paridade de armas. Nunca ninguém ouviu isso, não. O que seria essa paridade de armas? Dá a impressão que é para brigar mesmo, não dá? Não dá essa sensação? Lembra aquele caso que eu falei? Ah, a pessoa não tem dinheiro, não tem como contratar um advogado. Ela vai estar em igual condição de disputa com a pessoa que tem dinheiro e contratou um advogado? Não vai, né? Aí existe a disparidade de armas. Nada mais é do que a igualdade de condições dentro da disputa judicial. Então, a condição de busca pelo direito deve ser igual a todas as partes. Isso aqui no direito eles adoram usar esse termo. Então, a perícia no âmbito da arbitragem, a gente encontra ela. Então, a perícia no âmbito da arbitragem constitui um conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar ao conhecimento do árbitro o resultado de um exame, de uma vistoria ou uma avaliação, buscando então subsidiar a solução do litígio ou constatação de um fato, mediante elaboração do quê? De um laudo ou um parecer contábil em conformidade com o método científico pertinente à área contábil. Mudou alguma coisa do perito judicial aqui? Sou perito e estou atuando no segmento arbitral. Mudou alguma coisa? Na minha função, no meu resultado? Nada, nenhuma. Por isso, a NBCTP é válida tanto para perícia judicial quanto arbitral e ou extrajudicial, né? E ou extrajudicial. A forma como o perito vai atuar é idêntica. Inclusive, aquilo que eu tinha comentado com vocês, a autorização, quem pode ser perito. Tudo igual. Então, a forma de atuar, tanto na Câmara Arbitral quanto na esfera judicial, vai seguir a NBCTP 01. Ah, então vou apresentar o laudo. Vou seguir toda aquela estrutura composta igual a um laudo judicial. A forma de atuação é idêntica. Então o método é indutivo axiomático. Então, é condição sine qua non que uma investigação pericial arbitral prestigie a aplicação do método científico na apuração da verdade real. Os direitos dos litigantes a participar da instalação da perícia e do exame ou da inspeção pericial é componente
inafastável do princípio do devido processo legal, do contraditório e do direito à defesa. Então, a possibilidade de se pedir perícia também na área da arbitragem é garantido a todos, como forma de solução de maneira correta do litígio. Então, o laudo pericial e os pareceres dos assistentes preferencialmente devem ser por escrito, mas nada proíba ou nada proíba que seja por sustentação oral nas conclusões em sessão arbitral. Lembrando que lá na lei de arbitragem ele fala da oralidade, né? Mas no caso do laudo ele pode ser apresentado por escrito. Mas se for vontade do perito, também ele pode ir apontar de maneira informal também. Mas desde que ele tenha todo o processo, né, para comprovar como ele chegou àquela conclusão, ou seja, os papéis de trabalho. Então, aí sendo permitido às partes requerer esclarecimento ao perito sobre tais pontos duvidosos, né, tais pontos tidos como obscuros. Os peritos poderão se pronunciar isoladamente ou em conjunto sobre atos ou fatos alegados, sendo determinada a apresentação de pareceres dos assistentes dos litigantes antes do labor do perito nomeado para a perícia arbitral. Aqui tem uma pequena diferença, não tem? Quem que é o primeiro a apresentar o relatório na área judicial? É o perito nomeado ou os assistentes? Perito nomeado. Ainda tem aquela regrinha, né? Tem que ser 20, no mínimo 20 dias antes da audiência e os peritos assistentes têm até 15 dias para apresentar o seu parecer. Na arbitral, o processo inverte. Por quê? Para que o perito consiga ver somente os pontos onde eles não estão chegando no acordo. Então, primeiro os assistentes apresentam os fatos, as suas alegações, e tudo que divergir entre esses dois profissionais, o perito arbitral vai efetivar, então, a sua conclusão. Né? Então, o perito nomeado pelo árbitro vai ter como restrição os pontos conflitantes que eventualmente venham a existir entre os peritos indicados pelas partes. Geralmente, a perícia atende os quesitos formulados pelas partes e pelo árbitro. E o perito não produz prova, diferente lá da judicial, e sim valida ou não provas produzidas pelos litigantes. A forma de atuar, de escrever, de montar o relatório é muito parecida, mas aqui chega a diferença entre o perito judicial e o perito extrajudicial. Na Câmara Arbitral, os assistentes apresentam antes o perito nomeado, vamos falar assim, ele vai validar
o que foi apontado por esses assistentes e esclarecer os pontos de dúvida entre eles. Fora isso, é tudo igual. Mas qual será que é a vantagem de ter esse ponto divergente? O que vocês acham? Tem vantagem? Por que se busca mesmo a Câmara Arbitral? É para tentar deixar mais rápido e mais barato a disputa? Tentar fazer com que conflitos sejam resolvidos de maneira mais célere, mais ágeis? Essa inversão também tem essa função, tá? Por quê? O perito vai focar em pontos específicos. Ele vai pegar, vamos supor, fugiu das aulas de matemática, quando a gente faz aquele quadradinho que pega uma população, né, ali uma disputa, e vai trabalhar só com uma amostra. No caso, perito judicial, ele vai trabalhar com todas as perguntas. No caso, perito arbitral, ele vai trabalhar somente com as discordâncias. Vai ficar mais rápido? Vai. Vai ficar mais barato? O perito vai trabalhar menos, vai ficar mais barato. Então, por isso, essa inversão. Então, o que eu tinha para tratar hoje com vocês sobre essas noções de arbitragem era isso. Então, a gente pode atuar nessas duas funções, tá? Seja como o intermediador, o árbitro, né? Ou como um próprio perito, aí executando funções muito semelhantes ao que a gente faz dentro da área judicial. Dúvidas, perguntas, questões? Nessas horas impera o silêncio. Nada? Nem sobre a prova? O pessoal que estava no começo da aula, eu falei da prova. Nada mesmo, mano. Então tá bom. Só para comentar então com os que não estavam quando eu falei da prova. Eu ainda não fiz as correções, vou fazer para a semana que vem. Devolutivo, então, a gente faz na semana que vem. E o meu objetivo da prova, ou da atividade, era analisar como vocês montariam a estrutura do laudo e a composição do texto. Então, não se preocupem com respostas dentro daqueles quesitos. Sim, não. Cada um podia ir para o lado que quisesse. A única coisa é que tem que aparecer uma peça seguindo as diretrizes da NBCTP 01. Fora isso, se vocês seguiram bonitinho, não vai ter problema. Beleza, gente? Beleza, professor? Então tá. Acho que é só você que está na sala ainda, Kathleen. Vamos ver se alguém mais se manifesta. Acho que é só você, o restante já foi jantar, já foi ver novela. Vocês não sabem como é angustiante para o professor isso, gente. Eu vejo um monte de fotinha ou letrinha e ninguém fala comigo. Isso é tão triste. Mas então tá. Então, a gente na próxima aula vai falar um pouquinho sobre. Não, na próxima aula devolutiva da prova. E depois da devolutiva da prova, a gente vai começar a tratar um pouquinho sobre a legislação que está envolvida nesse mundo da perícia. Tá? Claro, noções sobre essa legislação também, porque falar de legislação no Brasil é uma coisa surreal, né?
Vocês devem já ter bem ciência que o mundo do direito tem muita coisa para ler, muita pegadinha, muita coisa contraditória. Então, trazer o principal. Tá bom, gente? Então, desejo para vocês uma boa semana ainda, né? Boa quinta e sexta-feira. E a gente se encontra na semana que vem. Daí, tá bom? Igualmente, professor. Boa noite. Boa noite, Kathleen.